O Tabernáculo da Fé apresenta a partir de agora De Volta à Palavra Original, com a exposição da Palavra do Senhor, através da voz amiga do pastor Samuel Nascimento. Somente crer. A paz bendita de nosso Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos dar sequência no assunto que é acesso para a glória da pessoa de Cristo, vista por João na ilha de Patmos. Apocalipse 1:15. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Preciosos irmãos em Cristo, nós já falamos que quando João viu a Jesus, a primeira coisa que ele notou foi o cabelo branco. A segunda, os olhos como chama de fogo. A terceira, os pés como de bronze. E a quarta, a voz como a voz de muitas águas. Para sabermos as revelações, ou o que isto significa, nós temos Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes anunciar seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, eu estou com a mensagem, a visão de Patmos, de uma série, As 7 Eras da Igreja. Cabelo branco significa autoridade para julgar, já que ali Jesus Cristo é um juiz. Aos Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que fosse recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória seja dado a ele eternamente. Então, o cabelo branco representa sabedoria, conhecimento e maturidade. Os olhos como chamas de fogo significa que ele tudo vê. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele,
Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Seus pés como de bronze ou latão reluzente significa juízo divino. O bronze significa juízo divino. E ele vai julgar. Atos 17, versículos 30 e 31. Mas Deus, que não leva em conta o tempo da ignorância, anuncia agora, e a todos os homens que se arrependam, porque tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo, por meio de um varão que destinou, e disto deu certeza, ressuscitando-o dos mortos. Agora, a voz como de muitas águas. Primeiro, nós temos que saber o que significa a voz como de muitas águas, ou o que significa águas na Bíblia. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, está escrito: e as águas sobre as quais a mulher está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Sua voz era como o ruído de multidões falando. Então, é o juízo, porque estas são as vozes das multidões de testemunhas que, por meio do Espírito Santo, em todas as eras, têm dado testemunho de Cristo e têm pregado o seu evangelho. Será a voz de cada homem pronunciando juízo contra o pecador que não fez caso do aviso. Aviso de atalaias, como Paulo, Atos capítulo 20, versículos 26 e 27. No dia de hoje vos protesto que estou livre do sangue de todos vós, porque nunca deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Paulo batizava em nome do Senhor Jesus Cristo. Como Pedro, em Atos 2, 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Paulo, em Atos 19, do versículo 1 ao 5, rebatizou 12 varões que já eram batizados por João Batista, agora sendo batizados em nome do Senhor Jesus. Ele disse em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, anuncie outro evangelho, que vá além do que eu já vos tenho anunciado, seja anátema. São Paulo não foi um guia cego, como Mateus 15:14, Jesus disse para os fariseus: deixai-os, são condutores cegos. Se um cego guiar outro cego,
ambos cairão no buraco. Mas haverá um grupo que estará ali no juízo, não para ser julgado, mas para julgar. Daniel viu esse grupo, o que julgaria e o que seria julgado. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. E continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o seu cabelo da sua cabeça branco como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriu-se os livros. Vamos ligar esta passagem, essas escrituras, com outras. Apocalipse 20, versículo 11 e 12. E vi um trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Em Daniel havia milhares de milhares servindo, e milhões de milhões adiante dele. Quem era os milhares que o serviam? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Ouça alguns de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Nós, muitos ou a maioria, não tem nem diploma escolar. No entanto, estarão ali julgando. São os eleitos de Deus, dos quais fazemos parte. Portanto, não desanime. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 31, ele mostra que somos vencedores, somos eleitos, e sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Às vezes não entendemos certas coisas, choramos, lamentamos, mas é Deus. Hoje você chora, enxugando com lenço. Deus está te poupando de precisar uma toalha de banho para enxugar suas lágrimas. Sim, não entendendo, esperemos com paciência. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sim, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. São Paulo se viu já glorificado. Veja você também já glorificado, eleito, predestinado. Se está eleito e predestinado, significa que nenhum obstáculo te deteve, nenhum gigante te venceu. Não, pelo contrário, como Israel atravessou mares, deserto, Josué e Caleb entrou na terra prometida como um vencedor. Hoje você está em Cristo como um vencedor. Até aqui Paulo teve revelação. O verso 31 é conclusão. Ele se viu glorificado. No entanto, ele estava ainda nesta vida, então ele exclamou: que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ó, meus irmãos, minhas irmãs, levantem as vossas cabeças, levantem suas mãos para os altos céus, rompendo a lei da gravidade, e diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. São Paulo, mostrando em Romanos 8 as tribulações que a igreja passa, ele disse no verso 37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meu Deus e meu Pai, abençoe os nossos irmãos, esforça a nossa coragem, manda uma porção dobrada do Espírito Santo, encorajando-os, fortalecendo-os para a vitória. Somos mais do que vencedores. Cura as pessoas doentes, os enfermos, oprimidos. Portas de emprego fechada sejam abertas, e que toda ferramenta levantada pelo diabo caia por terra,
em nome do Senhor Jesus. Amém.